quais são as fases do sintoma, Mas muitas vezes quando a gente fala sintoma, a gente tem dois equívocos grandes aí. O primeiro equívoco, né, é que todo mundo acha que o sintoma ele vem na hora do estresse. É um dos grandes equívocos que eu vejo, né, tanto de clientes mesmos que olham um sintoma dele e falam: nossa, eu estou piorando, Rodrigo, eu estou pior, né, e eu estou ficando mais estressado, mas eu não sei qual é a situação de estresse que eu estou vivendo, né, eu não sei o que está acontecendo comigo para aparecer esse sintoma, sendo que agora que eu estou tranquilo, sendo que agora, né, que eu estou relaxando, esse final de semana que eu tirei para mim, aí apareceu essa dor, né, apareceu esse sintoma, ou eu estava com uma descamação, por exemplo, na mão, e agora ela está piorando porque ela está ficando vermelha, minha mão parece que está ficando mais inchada, eu acho que eu estou piorando. Então esse é o primeiro equívoco que a gente tem, achar que todo sintoma é de fase de estresse, e na verdade não é. Tem muitos sintomas que são de fase pós-estresse. Sintomas que a gente fala que são de fases resolutivas, né? Então nem sempre, quando o sintoma aparece, você está vivendo, ou o teu cliente, teu paciente, teu assistido está vivendo a situação de estresse naquele momento. O sintoma ele pode aparecer quando a fase de estresse já passou, quando ele já passou por alguma situação que foi estressante ou que relembrou o cérebro dele de uma fase, de uma situação estressante que ele possa ter vivido. Então muitas vezes você acha que o teu cliente, que o teu assistido, que o teu paciente, ou que você mesmo, se você tiver com sintoma, você está piorando, sendo que na verdade você pode estar entrando numa fase resolutiva, você pode estar nessa fase resolutiva. Então nem sempre, ou quando o teu sintoma aparece, ou quando você acha que está piorando, né, você tá numa fase de estresse, você está tendo uma piora. Não, você pode estar numa etapa que a gente fala de situações pós-estresse, né? Então um exemplo clássico, muitas vezes problemas que se dão na pele, na epiderme que a gente fala, como a descamação, ela vem numa situação de fase de estresse, estressante, então eu estou vivendo, mas tem uma característica. Então, por exemplo, a epiderme ela começa a descamar, ela fica um pouco mais áspera, ela fica mais esbranquiçada. Isso são sintomas que caracterizam que sim, aquela pessoa ela está vivendo um momento de estresse. Porém, muitas vezes, quando essa região que estava descamando, ela começa a apresentar uma vermelhidão, ela começa a ficar mais ruborizada, né? Ela às vezes fica até um pouco mais quente, tem a sensação às vezes que está até um pouco mais edemaciada, por exemplo, isso é uma fase pós-estresse. Só que aparentemente parece que você está tendo uma piora do sintoma. Então eu pego muitos clientes aqui, né, que chegam para mim falando: Rodrigo, olha minha mão como é que ela tá toda avermelhada, né, tava descamando, agora ela tá, além de estar com essa descamação, ela tá toda avermelhada, eu tô sentindo que a mão tá mais inchada, eu tô piorando. Não, ele não está piorando, ele está entrando em fase de resolução, que a gente fala. Ele está entrando na fase pós-estresse, ele está entrando numa fase de cicatrização ali. Só que essa fase pós-estresse, ela tem uma etapa ali que é uma etapa inflamatória. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso quadro branco aqui para a gente poder entender, porque isso é baseado na segunda lei biológica e a gente precisa entender isso, para que a gente possa chegar à causa raiz. Para que a gente possa tratar de maneira eficaz, eu preciso conhecer, né, sobre os fatores emocionais que estão por trás, sobre como cada parte do meu corpo se comporta, né, em determinadas situações. Então vamos lá, fazendo aqui um gráfico de intensidade sobre tempo. O que acontece normalmente? A gente tem dentro de nós um sistema nervoso autônomo. O próprio nome já diz, né? Ele é autônomo, a gente não tem comando sobre ele. Ele funciona independente da nossa vontade. Então ele funciona de uma maneira involuntária. Exemplos disso: o nosso sistema nervoso autônomo está controlando a nossa respiração, está controlando o nosso batimento cardíaco, está controlando a nossa digestão. A gente não fica, né? Nem eu, nem você, nem nosso cliente, nem nosso assistido fica. Bate coração, bate coração, bate coração, respira, respira, respira. Não. Né? Independente se eu estou pensando em outras coisas ou se eu estou dando um outro comando, tipo contrai músculo na hora que eu estou na academia, eu tenho um sistema dentro de mim que está garantindo a minha sobrevivência.
Porque ele está comandando ali o meu sistema, né, o meu coração, a minha parte respiratória, a minha digestão, que é o nosso sistema nervoso autônomo. Só que esse sistema nervoso autônomo, ele tem duas ali fases que a gente pode dizer. Então a gente tem uma fase de simpatictonia, né, que é essa primeira etapa aqui, e essa fase de simpatictonia é a fase que a gente fala, né, diurna, então é a fase do dia que a gente tem ali. Tá? Então ele deixa a gente, quando a gente está nessa fase aqui de simpatictonia, em vigília, né, preparado a gente para luta ou para fuga, nessa fase aqui, e depois que a gente gasta toda a energia, então é uma fase de gastar energia, a gente tem uma fase ali de parasimpatictonia, de vagotonia, que a gente fala, que é uma fase noturna, que serve para quê essa fase? Para reparar. É uma fase de reparação que a gente tem. Então, tudo aquilo que a gente gastou durante o dia, a gente vai reparar durante a noite. E esse é o nosso ciclo normal de vida. Então, durante o dia, eu entro nesse estado de alerta, né, para poder estar em vigília, para poder lidar com as situações que o dia a dia me apresenta. E durante a noite, eu vou reparar aquilo. Né? Eu vou restaurar aquela energia que foi gasta, aquela situação que foi gasta. Agora, quando eu tenho uma situação de estresse, né? E o que é importante a gente entender? Eu entro num estado de simpatictonia, de alerta, de fuga, enquanto essa situação de estresse durar. Então vamos dizer que essa situação de estresse durou esse tempo aqui. Acabou a situação de estresse, eu vou ter duas fases, para só depois eu voltar para a normotonia. Então é justamente aqui, ó, gente, que os sintomas podem aparecer. Seja sintoma de fase ativa, que a gente pode colocar, então fase de estresse, que eu estou nesse estado de simpatictonia, seja sintomas que vão aparecer aqui, ó, que são de fases de reparação, fase pós-estresse. Tá? Então eu preciso, para eu trabalhar de maneira eficaz, para eu saber de maneira eficaz, eu preciso saber em que aquele sintoma, de que fase é. Se é de fase ativa ou se é de fase resolutiva, ou se é de fase pós-estresse, porque isso vai nortear totalmente a minha sessão. A segunda, né, causa que eu vejo as pessoas errarem muito, principalmente quem começa a entrar nesse mundo emocional. Então eu peguei já muitos alunos na minha formação, né, com esse erro que é: Rodrigo, todo sintoma vem na fase pós-estresse. Por quê? Eles acham isso. Porque essa etapa aqui, ó, gente, essa etapa aqui que eu vou colocar como etapa A aqui, é uma etapa inflamatória. Então, muitas vezes, nessa etapa A aqui, é onde aparece o edema, aonde aparece a vermelhidão, aonde aparece a inflamação, aonde aparece, muitas vezes, muitos fungos, bactérias agindo ali naquela fase. Então, a gente fala que é uma fase inflamatória, mas que é necessário para reparação. Né? É a mesma coisa quando você vai para academia, só para você poder entender como o teu corpo funciona, porque ele funciona assim no teu dia a dia. Quando você vai na academia, que você está lá fazendo atividade física, pegando um peso, e você está tendo rupturas de fibras musculares para poder ter o aumento ali daquele músculo, para você ganhar mais força, para você poder ter esse aumento do músculo, você precisa entrar nessa fase inflamatória, que é a cicatrização daquelas rupturas musculares que você teve. Então isso é uma fase inflamatória. E aí, por estar nessa fase inflamatória, muitos acham que todos os sintomas são fase, né, de resolução. E esse é o outro erro. Tem sintomas que acontecem nessa fase aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem um pico de simpatictonia, que a gente chama de epicrise? Tem sintomas que acontecem na epicrise. Exemplos de sintomas de epicrise: coceiras, cãibras, tudo isso são sintomas de epicrise. Exemplos de sintomas de fase ativa do conflito, né? Dor de cabeça compressiva, que aperta, né? Diabetes é fase ativa, depressão é fase ativa, tensão muscular, não a dor muscular. Tensão muscular é de fase ativa, né? Dor no estômago, dor na região epigástrica
é de fase ativa, azia é de fase ativa, queimação é sintoma de fase ativa, a descamação, a sua pele começar a descamar, né? Aonde você ali vai ter a pele mais áspera, mais esbranquiçada, é fase ativa, pressão alta, é fase ativa, medos é de fase ativa. Tá vendo quantos sintomas a gente pode ter de fase ativa? A maioria das coisas acontece na infância, mas eu preciso muitas vezes, lembra, conscientizar o meu cliente, ó, vários insights aqui para você, tá? O meu cliente precisa reconhecer. Então, por exemplo, se um cliente chega para mim e fala para mim, Rodrigo, eu estou com dor de cabeça, eu venho para cá porque eu tenho uma dor de cabeça que eu já tento trabalhar aí há 10, a 20 anos, né, e ela não melhora, né? Olha só, muitas vezes eu tô tomando um café, eu tô tomando uma medicação que tem cafeína e ela não melhora. O que isso já mostra, gente? Ó, uma dor de cabeça que a pessoa toma uma medicação, que comprime, e ela vai tomar uma medicação, dificilmente vai melhorar. Por quê? Porque muitas das medicações que a gente toma são simpático-tônicos. Então vai manter ele nessa fase ativa. Então aquela pessoa que fala, olha, eu tô com dor de cabeça e tô tomando remédio e ela não melhorou, é porque aquela pessoa vai estar em fase ativa do conflito. Agora, se a pessoa está na dor de cabeça de fase resolutiva, que é aquela dor de cabeça que lateja, quando ele toma uma medicação, né, que tem principalmente cafeína, por exemplo, ali, então uma Neosaldina, por exemplo, né, a Neosaldina vai levar ele aqui, ó, para fase ativa de novo, então vai minimizar essa fase aqui, ó, e aí a dor de cabeça dele vai melhorar. Vai ter cliente seu que vai falar, nossa, minha cabeça só melhora depois que eu durmo. Por quê? Porque quando a pessoa dorme, ela entra nesse estado de parasimpatictonia, então ele sai do estado de simpatictonia e vai para parasimpatictonia. Então é importante você entender disso, é importante você entender as fases do sintoma para você poder ter um tratamento eficaz.